percebeu quanto plástico existe à sua volta? E já pensou em como seria a sua vida sem estes produtos? Por ser um material que une praticidade e baixo custo, o plástico está cada vez mais presente na vida das pessoas. Pensando nisso, o curso de Engenharia de Materiais criou o LAPOL, o Laboratório de Materiais Poliméricos, que estuda os plásticos e os demais derivados do petróleo. Bom, no Laboratório de Materiais Poliméricos, que é o LAPOL, nós trabalhamos basicamente com polímeros, elastômeros, compósitos, materiais derivados do petróleo. Aqui a gente atua na área da pós-graduação, orientando alunos de doutorado e mestrado no programa de pós-graduação de engenharia da universidade, e também prestamos serviços para a comunidade, como consultorias, análise, identificação de materiais, inclusive em alguns trabalhos que envolvam disputa judicial, por exemplo, como importação de algum material que o comprador acha que não está adequado, deseja devolver ou coisa desse tipo. O LAPOL, na realidade, nós poderíamos falar, é um grupo de pesquisa na área de polímeros, materiais poliméricos. Tanto assim que aqui nós trabalhamos polímeros, polímeros que muitos leigos conhecem mais como plásticos. Agora, polímeros, estamos falando não só de termoplásticos, também existem termofixos e elastômeros. Então, aqui nós contamos, o LAPOL conta, aqui atualmente temos 4 professores, tá? Dos 4 professores, tem mais um que é um professor substituto, e temos alunos de mestrado, doutorado, que eles totalizam, e alunos de iniciação. No total, nós temos um grupo grande, cerca de 50. O laboratório ele surgiu mais ou menos em 92, com a entrada do professor Carlos Arthur, que foi o primeiro professor atuando na área de materiais poliméricos. E ele começou com um laboratório pequeno, ele só desde o início. Em 97 eu entrei, então nós juntos já começamos a expandir os trabalhos, inclusive a área física do laboratório. E depois, em 2005, entrou mais um professor, o professor Sandro. E nesse meio tempo a gente inclusive mudamos do centro, lá no 7º andar da Escola de Engenharia, para esse local aqui, no setor 4, no prédio 74. E com isso nós já tivemos um avanço bastante significativo em área e também em trabalhos com relação ao projeto de pesquisa e também prestação de serviço para a indústria. Houve uma enorme evolução. Quando o laboratório surgiu, a gente só trabalhava com um tipo de material chamado materiais condutores, polímeros condutores eletrônicos, que foi a área onde eu fiz o meu doutorado. De lá para cá, eu abri novas frentes de trabalho, novas linhas de trabalho, e também com a incorporação de outros professores, através de concursos sempre, novas linhas foram agregadas à linha de trabalho original do laboratório. Então, isso é evidente que o leque de atividades aumentou violentamente. Assim como os equipamentos que foram sendo adquiridos vieram justamente para suprir a necessidade de caracterizar esses novas linhas, os materiais das novas linhas de pesquisa. E também, evidentemente, que associado a este crescimento, em termos de pessoal e de linhas, houve um crescimento muito grande de alunos que circulam dentro do laboratório, que fazem a sua formação dentro do laboratório, o que gerou uma falta gigantesca de espaço físico. Então, o laboratório começou numa área de uns 5 metros quadrados, que era o tamanho da bancada que eu dispunha quando cheguei no departamento, para 150 metros que a gente tem hoje, e absolutamente insuficiente. Então, observando dentro do laboratório, a gente vê que existe até escala de utilização das próprias capelas do laboratório, dos espaços do laboratório, da bancada do laboratório.
Então, tudo isso hoje tem que ser feito pela quantidade de alunos que a gente tem aqui. Apesar de prático e versátil, o plástico se torna uma ameaça ao ecossistema quando descartado de forma inadequada. Tentando reverter essa situação, o Lapol trabalha com projetos de reciclagem e desenvolve materiais alternativos. Dentro do contexto que os materiais poliméricos, eles vêm a cada ano e há muito tempo já substituindo os outros materiais, né, de engenharia, na área dos metais, né, madeira, celulose, papel. Então, esse laboratório, como ele está envolvido com esses materiais poliméricos, e eles têm uma vasta aplicação em quase todas as áreas do conhecimento, desenvolver trabalhos em cima desses materiais, ele é bastante importante porque a gente atende vários segmentos, então, da sociedade que produzem, né, ou desenvolvem materiais à base de polímeros, elastômeros e compósitos. Então, tenho aqui, por exemplo, alguns exemplos para quem não conhece, para quem não é da área. Aqui, por exemplo, uma seção de uma piscina, que essa aqui é a parte que você vê do lado de fora, né? E por trás você tem uma coisa desse tipo aqui, onde você consegue ver basicamente as fibras que fazem parte desse material. São peças comerciais, né? Aqui também existe uma barrinha pultrudada, que é um processo também feito com material compósito, que é utilizado, por exemplo, para construir pisos de plataformas, entre outras coisas, guarda-corpos em refinarias e coisas desse tipo. E aqui um outro exemplo de material compósito, que é uma peça de asa de um avião, né, que essa aqui especificamente já foi produzida no Brasil, né, onde você vê aqui as diferentes fibras que fazem parte desses materiais. Né. Aqui você viu que foi bem interessante que nós varremos desde uma aplicação bastante comum, assim, até não muito tecnológica, como uma piscina, até um avião que é um material extremamente confiável e de alta tecnologia e de um preço bastante diferente dos anteriores. O laboratório trabalha com vários tipos de materiais poliméricos, né? Atualmente a gente não desenvolve nenhum tipo de atividade em elastômeros, ou ao menos é uma atividade que é bem secundária, praticamente não se trabalha por falta de formação dos professores que fazem parte do corpo do laboratório, né? Mas fora isso a gente trabalha com revestimentos protetores, tintas, por exemplo. A gente trabalha com compósitos e trabalha também com uma preocupação com relação ao que fazer com o material polimérico depois que ele é utilizado, que é a questão da reciclagem, do reaproveitamento dos polímeros depois que a sua vida útil foi cumprida. Porque sempre tem esse ponto muito criticado dos polímeros, é que esse material não degrada, ele vai parar no aterro sanitário e ele fica 100, 200 anos para decompor, né? E aí parte aquela discussão ambiental, né? Esse material, então, não deveria ser usado. Mas, então, tem uma linha que poderia substituir esse material dependendo do tipo de aplicação e fazer um material biodegradável, por exemplo, né? Cada vez mais, né, os polímeros estão substituindo muito material metálico, cerâmica, né? E cabe a nós, professores, incentivar isso aos alunos, né? Dar aquela incentivo de como procurar um novo material mais leve, né? Um material que proporcione propriedades similares ao que vou substituir, né?